Muito bem, bem-vindos ao programa nosso desta sexta-feira, 17 de maio de 2019. Hoje nós vamos falar sobre a Semana da Enfermagem, Semana do Enfermeiro, com o Itamar Weinbuch, certo? Mais ou menos, quase. Quase isso. Quase isso, mas o Itamar tá certo. Perfeito. Bom dia, Itamar, tudo certo? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os internautas que nos ouvem nesse momento. Gostaria primeiramente de agradecer o convite de estar presente aqui nas dependências do Jornal do Oeste. Agradecer especialmente ao Márcio aí pelo convite e a oportunidade de a gente estar falando um pouquinho sobre a Semana da Enfermagem, sobre o Dia do Enfermeiro, o Dia do Técnico, explicando para todos a diferença entre um e outro. Uma profissão que ela é de uma importância tremenda e a gente tem uma escassez de profissionais nessa área que ela é tão ampla e tão grande, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou o enfermeiro Itamar Weinbuch. Weinbuch. Isso, Weinbuch é ucraniano. E com dois Ws ainda. Vocês fazem pesancas lá na... Perfeitamente. A mãe faz tem essa tradição aí é pesancam, né? Isso, vem da cultura ucraniana. Inclusive, aproveito aí para falar um pouquinho sobre isso, que está sendo fundada aqui, Márcio, não sei se é teu conhecimento, uma comunidade que já existia lá em Ouro Preto e agora a gente está resgatando isso, a gente faz parte da diretoria. Uma vez por mês existe a celebração da missa que ocorre aqui na Igreja Menino Deus. Inclusive agora, no próximo domingo, às 10h30... Domingo agora, 19. Perfeito. Tem uma missa em celebração no rito ucraniano. E quem quiser participar está convidado. E na sequência aí tem a programação do lançamento de uma noite, da primeira noite ucraniana aqui em parceria com o Menino Deus, com um jantar típico de comidas ucranianas. Que dia vai ser, Itamar? A gente está programando aí para dia 7 de setembro. 7 de setembro, no feriado mesmo. No feriado, um jantar ali na paróquia. Aliás, nem vai ser Deus. Feriado, né? Que acho que cai no sábado, 7 de setembro. Não sei desse detalhe. Se eu não me engano, é um feriado que cai no sábado, mas é o feriado. Mandar um abraço para o Mauro Piscini, meu pai José Pimentel, Aline Oliveira, que está lá na RIC, está nos assistindo. Olha só que interessante, né? A gente vem falar de enfermagem e acaba descobrindo... Cai no sábado. Cai no sábado, né? Que nós temos aqui uma comunidade ucraniana que é mais tradicional ali na região de Prudentópolis, Curitiba, região dos Campos Gerais. Perfeito. Ali, né? A imigração ucraniana, ela tem o berço ali em Prudentópolis mesmo. Então é considerada a capital da Ucrânia aqui dentro do estado do Paraná, onde todos esses imigrantes chegaram e depois eles foram sendo distribuídos, né? E aí veio uma pequena porcentagem aqui para essa região oeste. Então nós temos algumas famílias de pessoas descendentes aí do rito ucraniano. E os teus pais vieram da Ucrânia ou nasceram já no Brasil também? Meus pais nasceram aqui já no Brasil, foram os meus avós. Os avós paternos e maternos que vieram ainda quando criança, lá por volta de 1917. Vieram de navio para cá, se estabeleceram e aí fundaram uma comunidade lá em União da Vitória. Então fazem 13 anos que eu vim de União da Vitória para Toledo e aí comecei a fazer um trabalho depois da minha graduação de enfermagem no Hospital Bom Jesus. Na mesma época eu concluí uma pós-graduação em UTI, urgência e emergência, que é uma área que eu tenho mais afinidade, e na sequência eu fui trabalhar na PUC, eu fui professor do curso de enfermagem e do curso de farmácia pelos 9 anos, enquanto perdurou o curso. Bacana. Aqui. Aliás, você citou aí, na tua fala inicial, a questão da defasagem de profissionais.
Nesse sentido, o fechamento do curso ele prejudica um pouco mais, né, Itamar? Porque aí você fica dependendo de profissionais de outras regiões. Perfeitamente, né? Antes existia a Unipar, Isso. com o curso de enfermagem, e a PUC. Hoje... Só técnico nós temos. Perfeitamente, né? Que é uma outra categoria que é um curso técnico, não é um curso de graduação. Aliás, já que nós tocamos nesse assunto, qual é a diferença, quais são as atribuições do enfermeiro graduado e do técnico de enfermagem? Existe uma evolução nessa categoria. Lá nos primórdios, então, quase não existia mais o técnico, o enfermeiro e, enfim, a maioria era auxiliar de enfermagem ou técnico. E até antes disso, existiam os atendentes, né? O pessoal que trabalhava, começava a executar uma atividade, por exemplo, de limpeza dentro de um hospital e tinham algumas horas de curso e já passava para enfermagem, enfim. Então, hoje isso já não é mais permitido. Então, não existe mais essa categoria. E sim, existe a categoria do auxiliar de enfermagem, que também já está caindo, Márcio. Nós, lá no Hospital Bom Jesus, nós possuímos ao todo 500 funcionários. Da parte da enfermagem, são 280 ativos. Desses 280, nós temos aí 43 enfermeiros desse time, né? Temos aí em torno de 6 ou 7 auxiliares de enfermagem e o restante do nosso time são os técnicos. Então, o auxiliar de enfermagem ele também já está caindo. Já está em desuso. Perfeitamente. Está em extinção. Até porque não tem mais curso, né, de auxiliar. No próprio curso, por exemplo, que nós temos aqui, o grande centro formador hoje, nós temos o Dario Veloso, né, e depois tem o Senac também, que forma esses profissionais. Eles acabam concluindo 90% do curso, eles se tornam já auxiliares, mas se eles fizerem mais 6 meses de curso, eles já saem com a profissão de técnico. Então melhor que... Todo mundo já... Até porque é difícil realmente a gente ouvir falar... está contratando auxiliar de enfermagem, né? Perfeitamente. Não existe quase essa vaga disponível para o auxiliar. Você falou aí são 43 enfermeiros. Perfeito. Quantos enfermeiros nós temos em Toledo no total? Você lembra de cabeça? Olha, a gente tem uma associação aí e tem um grupo do WhatsApp, ele já passa aproximadamente dos 200 enfermeiros aí. Isso daí contando unidades básicas de saúde, perfeitamente, o HCO, Campanholo, isso, nós clínicas. Isso, essa área de abrangência, né, do enfermeiro, ela é muito ampla, né? Então tem enfermeiros hoje nas indústrias, então a Sadia possui, a Prate possui, é o enfermeiro do trabalho. Então nós temos já a saúde, que ela tem uma divisão bastante ampla, né? Atenção primária, depois a secundária e depois a terciária. Então a primária são os postos de saúde, para quem nos assiste aí entender, são as unidades básicas. A secundária seriam aqui a UPA, o mini hospital, e as unidades terciárias são aquelas especializadas, então seriam as unidades hospitalares. E dentro de cada uma ela acaba se subdividindo. Né? Então na atenção primária a gente tem aí vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, né? Na atenção secundária a gente já tem aqueles enfermeiros que ficam com aquele paciente mais grave que precisa ir para uma unidade hospitalar que não tem a vaga. E dentro da saúde terciária, que é o meu caso, que a gente atua, ela também tem as suas ramificações. Nós temos lá
o enfermeiro que atua na unidade de pronto atendimento com aquele paciente grave que chega. Temos o enfermeiro especialista em centro cirúrgico, tem um enfermeiro especialista na central de material que cuida de todo aquele aparato do material que precisa ser disponibilizado para o hospital. Temos a enfermeira especialista em obstetrícia, temos um enfermeiro especialista em unidade de terapia intensiva. Então, essa área se subdivide bastante, Márcio, né? E no caso dos técnicos, mandar um abraço para a Sandra de Souza, que sempre está nos assistindo. E no caso dos técnicos, essa diferença ela é sutil ou existe realmente bastante diferença entre o trabalho de um técnico e o trabalho de um enfermeiro? O técnico ele tem as suas atribuições o meu modo de pensar e de atuar frente a essa gestão desses profissionais é que a gente tem aquele técnico, Márcio, que ele gosta mais de trabalhar, por exemplo, lá no centro cirúrgico, né? Eu tenho um outro técnico que ele tem uma experiência e uma adaptação melhor e um conhecimento que ele vai se aprofundando ao longo da sua profissão em pronto-socorro, e ele gosta mais daquela adrenalina. O outro já não, o outro é mais reservado, gosta de cuidar lá do paciente, conversar com ele, enfim, numa clínica médica. Tem aqueles técnicos de enfermagem que preferem trabalhar mais com as crianças, no setor de pediatria. Então a gente vai moldando lá dentro do hospital e destinando conforme a afinidade de cada um, conforme o desenvolvimento, para que ele atue naquele setor que ele acabe gostando e se sinta feliz de trabalhar e realizando aquele trabalho. Bacana. E o dia do enfermeiro, qual é a data que vocês comemoram essa profissão? O dia nacional é o dia 12, né, que passou agora, dia 12 de maio, se comemora. E no dia 20 se comemora o dia do técnico de enfermagem. Segunda-feira. Então a gente fala que essa semana é a semana da enfermagem, né, que é uma profissão que está muito ligado um profissional com o outro, depende. Um depende do outro para executar o seu trabalho. No caso do Hospital Bom Jesus, falando em si, nós temos várias atribuições para cada um dessas categorias aí, né? Seja para o técnico de enfermagem ou para o enfermeiro. Por exemplo, lá dentro da UTI, um paciente que chega... temos aquele paciente que talvez passou por um acidente automobilístico, um trauma, que chegou no pronto-socorro, foi diagnosticado com um politrauma, um traumatismo crânioencefálico, que precisou fazer exames, ir para o centro cirúrgico, remover um coágulo, né, de sangue de dentro do cérebro, e depois ele precisa ser acompanhado lá na UTI e monitorizado. Então esse paciente é um paciente que tem risco eminente de morte, risco eminente de ficar com sequelas permanentes, definitivas, ou até mesmo recuperar esse paciente. Então, a princípio, ele vai ficar monitorizado por vários equipamentos, e o técnico de enfermagem que vai estar operando diretamente, né, juntamente com o enfermeiro. Então, é uma profissão que se mantém ligado nas 24 horas próximo ao paciente, né? Então, ele executa os cuidados integrais, Márcio. Então, tudo que aquele paciente depende, o técnico vai estar ali junto com o enfermeiro. Quando a gente fala desses cuidados, o medicamento na hora certa, o banho, a alimentação, seja por sonda, seja... Perfeitamente. Enfim, todo esse conjunto ali. Bacana. Desde cuidados básicos até cuidados complexos de alta complexidade. Monitorização, por exemplo, da pressão intracraniana do cérebro.
né, que depende exclusivamente desse monitoramento. Se esse cérebro ele está com uma pressão normal, se ele está com uma pressão diminuída ou aumentada, aonde às vezes pode levar à falência daquele órgão. Então ele precisa acompanhar isso de perto, toda essa evolução e a recuperação desse paciente junto com o enfermeiro, e caso precise o médico fica ali. Eu ia falar isso, a importância de ter um profissional ali, que caso seja necessário já avisa o médico ou enfim. Isso mesmo. E às vezes a gente precisa acionar alguém que não está ali para ajudar nesses cuidados, né? Muito bem. Ó, a Cris Miranda Martins, que mora lá em Curitiba, hoje mandou aqui: bom dia, Itamar, um grande profissional, trabalhamos juntos, época boa. Aí, a Cris Miranda trabalhou no Bom Jesus. O Cris, manda aí pra gente. Oi, Itamar, e a semana, vocês programaram alguma coisa diferente? Ou é mais de interna, conscientização? Eu vi que, por exemplo, no mini hospital teve uma campanha de higienização das mãos, que é a importância disso. Como é que vocês pensaram isso? Essa semana, então, existem algumas atividades voltadas, né? A gente entrega uma lembrancinha para todos, agradece a esse profissional lá de dentro da instituição, né? Iniciou já também com a primeira homologação da Comissão de Ética da Enfermagem através do Corém, Curitiba, que veio até o hospital, e a gente implantou essa ferramenta, esse braço para auxiliar a enfermagem dentro do hospital. Então foi um marco histórico, né, que a gente ainda está comemorando e estudando e se atualizando, porque é uma área que precisa muito disso, né? É uma área que a gente tem uma demanda bastante grande. Eu até brinco e falo para todo mundo que eu desafio qualquer pessoa. Eu falei para o Michele Caputa o dia que ele estava aqui, né, que eu duvido que ele encontre um hospital a nível de Brasil que faça tanto com tão pouco, né? Então a gente aproveita aí para agradecer a toda a equipe de enfermagem do Hospital Bom Jesus, parabenizar aí por essa semana que a gente vem passando. Então, de coração, a gente manda aquele abraço e agradece aí a todos os funcionários, né? E também aos colegas que não trabalham no Bom Jesus, que pertencem aqui ao município de Toledo e à região. É muito importante, né, esse trabalho também, quando ele é bem feito lá e depois ele continua sendo bem feito dentro do Hospital Bom Jesus. Legal. Ô Itamar, qual foi o maior perrengue que você passou nessa? Quantos anos você está como enfermeiro já? Eu tenho... Tá quase se aposentando já, não? De profissão eu já tenho aí meus 16 anos. Não, novo ainda, vai ter muito tempo. Eu fui agente comunitário, eu fui auxiliar de enfermagem técnico, e depois sim eu concluí a minha graduação. E hoje eu estou terminando a minha terceira pós-graduação, que é de gestão hospitalar. E dentro dessas atuações, né, a gente já teve várias situações, né? Situações lamentáveis, aonde a gente acaba perdendo vítimas, né? E situações muito agradáveis, aonde a gente vê o reestabelecimento e a recuperação e a volta à vida, né? Às vezes acontece verdadeiros milagres dentro de enfermarias, dentro de quartos, dentro de setores, né? Mas algumas situações que me marcam muito, né, é quando, por exemplo, você pega um coração com a mão e você faz uma massagem cardíaca, né?
Me veio agora em mente uma foto que eu vi na entrada, na recepção aqui do hospital. Eu acho que você também teve uma oportunidade de ficar próximo. Eu fiz a foto em 2006. Perfeitamente. Lá no Bom Jesus. Foi a primeira captação múltipla de órgãos. E eu lembro bem, era um senhor, né? Que caiu do cavalo, literalmente. E teve lá de Guaíra, né? De Guaíra, isso. E aí foi feito... Aristóteles. Foi feita uma captação e eu lembro bem dessa história que eu estava jantando em Cascavel até e me ligaram do hospital perguntando se eu tinha interesse em acompanhar. E eu lembro que eu vim correndo de Cascavel, peguei a máquina primeira que apareceu e cheguei no Bom Jesus, era 11 horas da noite. Só uma pergunta, você sabia o que você estava fazendo, o que ia acontecer? Então, no caminho me explicaram, né? No caminho, na época não tinha WhatsApp, não tinha nada assim, né? Só um pouquinho, só para o pessoal entender, agora eu vou virar o entrevistador e você vai ser o entrevistado aqui. Mas daí eu lembro que eu entrei na sala de cirurgia, era 11 horas da noite, e saí de lá às 5 e pouco da manhã. E o médico que fez, veio um pessoal de Curitiba até na época. Perfeito. Só não acompanhei a retirada dos ossos, porque eles falaram que realmente era muito pesado. Daí não me deixaram acompanhar. Mas o resto eu acompanhei e tal, ficava lá conversando. E eu lembro que o médico falou assim, Márcio, se você quer ir embora, vai, né? Porque aqui... Eu falei, não, eu quero tirar foto quando pegar o coração na mão. Eu lembro bem dessa história aí. Mas realmente é um momento marcante, porque o coração tem um simbolismo, né? Então, perfeitamente. Tem um simbolismo muito forte. Nós em 2006 fizemos a primeira captação de órgãos aqui na região, né? E hoje já se passaram aí 12 para 13 anos. Né? Então a gente o hospital virou referência nessa área. E é uma área que a gente está presente, é uma área que o enfermeiro atua e que o enfermeiro faz a diferença. De toda essa gestão. Não é só o enfermeiro Itamar que é o coordenador dessa comissão, que é a CIDOT, mas sim toda a equipe, né? Desde a hora que o atendente vai fazer a ficha para internar aquele paciente, a equipe que atende aquela família, que atende o paciente na porta do hospital, e aí depois ele vai para a UTI e permanece por lá até fechar esse diagnóstico. Como você falou, Márcio, o Hospital Bom Jesus ele se tornou referência, e eu falo que essa referência ela já expandiu e ela está fora do estado do Paraná. A gente acaba sendo referência aí a nível nacional pelo trabalho que executa, né? Pelos resultados que se obtém. Então existe já há 13, está completando agora dia 10 de setembro, 13 anos desse grupo, dessa formação que você... também a gente sempre fala que a imprensa faz parte de tudo isso, né? Você vivenciou isso na pele e a gente tem uma certa experiência e a gente participa de vários encontros, seminários, a gente vai... recentemente estive em Florianópolis explicando para o pessoal a maneira que o Bom Jesus trabalha e que deu certo aqui e a gente tem esses resultados. Nos últimos 5 anos, nós tivemos aí uma taxa de conversão que está em 96%. O Paraná, que é número 1 do Brasil, ele tem uma taxa de conversão de 70%. A Espanha, que é a primeira a nível mundial, tem 83%. Então o Bom Jesus, ele carrega essa bandeira com bastante orgulho, né? Salva vidas fora do hospital, graças àquelas famílias que compreendem como é feito todo esse processo, se sentem seguras no processo, né? E acabam oportunizando a vida após a morte para várias pessoas, doando um fígado, um rim, que também é uma vida, né? Mas o que fica mais ali é o coração. Muito bem. Fala, Jéssica, você quer fazer uma pergunta desesperada, aí tá com a mão assim. Fala. Vamos fazer
uma live para explicar como é que funciona a doação de órgãos, né? É verdade, boa, bem lembrado. Aliás, ó, a Cris escreveu aqui que ela trabalhava na recepção do Bom Jesus, né? E ela falou que é muita emoção quando a gente tem a captação de órgãos, e é verdade, viu, Cris? Quero mandar um abraço para a Zunei, que a Zunei, desde que assumiu a direção, a superintendência lá da UESP, né, que é a mantenedora do Hospital Bom Jesus, eu tenho a impressão que a Zunei, com aquele jeitinho dela todo... a Zunei tem um jeito muito peculiar, né, muito especial, assim, ela conseguiu acalmar as coisas lá. Experiência. Eu só antes de entrar na live, né, falar, essa experiência ela é muito importante. E eu coloco da minha vida 3 fases, Márcio. Primeiro é formação. Então, se você quiser ser um bom jornalista, você precisa estudar, fazer curso, se formar, se preparar, né? Verdade. Depois, você precisa ter a prática, o dia a dia, né? A lida com o jeitinho. E depois é a atitude de enfrentar aquela situação, de levantar da cadeira e fazer a diferença. E a Zunei tem esses 3 atributos aí, né? E a gente reconhece esse trabalho, agradece ela de coração por estar fazendo parte dessa equipe, dessa história aqui, e a sociedade está vendo agora, né, Márcio, como as coisas devagarinho estão se encaixando. Aliás, falando de sociedade, ontem estive lá no Bom Jesus, teve a entrega, está até aqui, depois eu vou destacar, mas só adiantando, o projeto Pequeno Amor, que entregou lá 2 equipamentos, uma UTI Dueto, que ela funciona como incubadora, e o berço, e também um equipamento que sopra bolhas para não deixar o pulmão colar o do prematuro. Então, quero de coração agradecer as voluntárias do Projeto Pequeno Amor. Bem lembrado. E mandar um grande beijo no coração desse homem fantástico, profissional, acima da média, que é o Dr. João Pedro Pontes Câmara. Esse homem merecia uma estátua em Toledo aliás, em Toledo não, tinha que erguer na região inteira da 20ª uma estátua para esse homem, porque o que ele faz, e aí eu estou colocando o Dr. João Pedro, mas toda a equipe da UTI neonatal, mas o Dr. João Pedro é a ponta do iceberg, vamos colocar assim. E a dedicação que ele tem... O Dr. João Pedro deve estar com quase 80 anos. Eu não sei a idade dele, mas eu preciso falar uma coisa. Mas também, ele deve estar perto disso. Que, como você bem mencionou, é uma pessoa que faz a diferença, é uma pessoa que soma com toda a equipe, que gosta, que tem muito amor e faz bem feito, né? E estuda, eu admiro muito ele, né? A gente fica aqui pensando, né? Recentemente ele trouxe um profissional renomado do Canadá para estar capacitando toda a equipe do hospital e da região, né? Um doutor, então veio um doutor lá do Canadá para discutir a rotina e o dia a dia desses bebês prematuros que se encontram dentro da UTI neonatal. E o Dr. João Pedro, que organizou e promoveu a formação, né, depois de toda essa experiência que ele tem, ele sabe da importância que é estar se atualizando. Então, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar o Dr. João Pedro por essa área que, além de fazer assistência, ele promove a formação de líderes, de equipe, e ele sempre está preocupado, e a equipe que trabalha lá está sempre sendo cobrada para que estude, para que leia um artigo, para que se capacite, que vá para congresso, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu concordo com você que ele deveria receber essa homenagem, essa estátua, enfim. Eu não sei se é uma estátua ou um título de cidadão do Oeste, alguma coisa, porque você falou de milagres. O que se faz no UTI neonatal do Bom Jesus são milagres diários. Muitas vezes com a intervenção do Papai do Céu, porque tem alguns casos que a gente sabe que ultrapassa o limite
da ciência e do profissional, mas a fé move montanhas, é bíblico isso. E o que se faz na UTI neonatal do Bom Jesus é um negócio espetacular. Eu já fui lá várias vezes e toda vez que eu vou lá eu me emociono, toda vez que eu falo da UTI neonatal, porque realmente é emocionante. Ó, a Sandra mandou aqui, ó, é uma profissão, os enfermeiros, que precisa de muita doação, muito amor, dom e merece muito respeito. Parabéns a todos. Obrigado. Muito bem. Oi, Itamar, é o seguinte, aqui o convidado pede música e, pô, nosso tempo passou rapidinho, bate-papo muito legal. Vamos agendar essa outra live sobre a questão da doação de órgãos. É importantíssimo esse assunto, a gente tem que realmente bater muito nessa tecla. E o Paraná, que era um estado incipiente em termos de doação, ultrapassou Santa Catarina, que sempre foi a nossa referência. Perfeitamente. Dentro do país. Perfeitamente. E hoje o Paraná é referência. E você citou o nome do Michele Caputo, ele foi um dos grandes responsáveis por essa mudança quando foi secretário de saúde, hoje deputado estadual, mas quando foi secretário de saúde foi quem começou esse trabalho bastante forte de mudança de cultura, que a doação de órgãos é muito a questão cultural. E aí vocês merecem realmente todo parabéns lá no Bom Jesus. Eu também gostaria só de pegar esse gancho, Márcio, e falar de um trabalho que é feito com vocês aí da imprensa, da mídia. Essa explicação, para quem não entende sobre o processo, ela é de suma importância para que esse processo funcione e dê certo. Então, existem muitas dúvidas a hora que a família às vezes se depara com essa é um momento difícil, né? Muito difícil. É um momento assim, só doa órgão quando morre. Salvo um ou outro, né? Alguns... E aí tecidos, a gente fala, né? Mas, por exemplo... Mas é um momento delicado para a família. E para a gente poder falar sobre isso, a pessoa tem que estar com morte cerebral. Né? A medicina ela não consegue tirar o cérebro de uma pessoa e colocar outro. Então, simplesmente acabou. É difícil a gente falar isso, mas a família precisa entender que acabou o ciclo de vida, né, para aquele ente querido, e a única possibilidade é conceder a doação de órgãos para aquelas pessoas que estão desesperadamente na fila precisando de um órgão para poder se manter vivo. Mas ó, a Jéssica já agendou ali, nós vamos... Quem é o responsável lá por esse setor? É você também? Isso, eu faço a coordenação. coordenação. Já vamos deixar, depois a Jéssica pré-agenda aí. Semana que vem nós vamos fazer lives diferentes, especiais, por causa do aniversário do jornal. Então nós vamos estar recebendo convidados aqui. E na sexta-feira tem música, como é que é o nome lá? Banda Galo, velho. Banda Galo. Ah, do Ganso! Agora vem com a banda. E legal, porque daí a gente vai estar com os convidados aí. Podia vir mais cedo, né, Jéssica? Para tocar aqui. Qual horário, certinho? Tem que vir umas 8 horas, né, pra galera se animar aí. E aqui o convidado, falando em música, o convidado sempre pede música para encerrar o programa. Tá? Então vai pensando uma música aí. Eu vou destacar aqui, ó, Pequeno Amor, do Equipamentos para UTI Neonatal do Bom Jesus. Então é o assunto que nós estávamos comentando agora há pouco. Tem aqui, ó, de novo a questão das calçadas em Toledo. Alô, pessoal da prefeitura, secretário Neudi Moscori. Ó, tem que fiscalizar. Eu vi que vocês estão fazendo um trabalho, o pessoal da Enduro fazendo um trabalho de recuperação de calçadas aqui na Vila Industrial. Mas é preciso fiscalização, o proprietário é responsável pela calçada. Gente, ó, na boa, como é que vai andar, ou como é que vai andar de carrinho, ou um cadeirante, como é que vai andar num espaço desse aqui? Não tem como. É uma coisa que eu bato na tecla faz tempo e não acontece nada. E termina hoje, sexta-feira, o curso de capacitação com 130 guardas municipais, curso de brigadista, que está sendo ministrado pelo Corpo de Bombeiros. Mandar um grande abraço para o meu companheiro, comandante Capitão Zarpelon, gente boníssima. E aí, seu Itamar, que música nós vamos encerrar? Eu quero pedir uma música que marca bastante para mim, a minha vida, e eu gostaria de dedicar essa música a toda a equipe de enfermagem, em especial lá do Hospital Bom Jesus, e não só para a equipe
de enfermagem do Bom Jesus, mas sim, né, para todo o time do hospital, desde do pessoal da recepção, do serviço de apoio, o pessoal que cuida da alimentação, o pessoal da fisioterapia, o pessoal do administrativo, o pessoal do laboratório, o pessoal do conselho de administração, né? Que é uma música que era lema do Ayrton Senna, enfim, é Vitória, né? Para toda a equipe do Bom Jesus. Então eu gostaria de dedicar essa música aí, Márcio. Que são verdadeiros, são verdadeiros campeões, né? Perfeito, isso mesmo. Itamar, obrigado pela tua presença aqui. A Margarida Santos está nos assistindo também. Obrigado demais. Nós vamos voltar a falar daí. É esse aí mesmo. Pode aumentar aí. Olha, me arrepia, cara, porque eu lembro, essa música realmente é... Para toda a equipe do Bom Jesus, tá? Por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido aí. Para quem trabalhou também no Hospital Bom Jesus, que não faz mais parte da equipe, né? Para todo o corpo médico que faz a diferença, esses profissionais que são fantásticos, que quem está lá dentro só, Márcio, sabe o que a gente acaba executando no dia a dia. Como a gente fala, a gente faz milagre, né? Tira leite de pedra, faz muito com pouco, faz a diferença. Então, um forte abraço, agradeço imensamente a oportunidade aqui do Jornal do Oeste de estar participando desse programa. Legal. Muito bem. Ótimo fim de semana para você. Segunda-feira a gente volta com um programa nosso muito especial, aniversário do jornal, 35 anos. E a gente vai trazer algumas novidades aí a partir da próxima semana, tá bom? Beijão a todos, ótima sexta, ótimo fim de semana, até segunda. Tchau, tchau.